Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Hoje a gente está recebendo aqui Alexandre Guerra e Rodrigo Freire. Alexandre foi candidato a governador do Distrito Federal e Rodrigo Freire candidato a deputado federal. Ambos candidatos pelo Partido Novo. A gente vai tentar entender um pouco melhor como foi o crescimento do Partido Novo aqui no Distrito Federal e também no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, como é que foi participar das eleições pela primeira vez? É a primeira vez de cada um de vocês e a primeira vez que o Partido Novo participa das eleições. Como é que foi essa experiência? Bom, Rossi, obrigado, um prazer estar aqui novamente, né, ao longo dessa jornada que se iniciou, né, esse ano, mas que o fim ainda está bastante longe. A gente começou uma jornada, uma trajetória. Infelizmente a minha campanha não conseguiu passar para o segundo turno, mas eu acho que ela foi vencedora por vários aspectos, como você sabe, né, Rossi? A gente teve um tempo de televisão muito limitado, a gente não teve acesso à grande maioria dos debates, com exceção, inclusive, da TV comunitária aqui, que chamou a gente. Então, agradeço de novo. Então, assim, apesar das dificuldades, a gente teve uma votação bastante relevante. Queria até agradecer essas 63 mil pessoas que votaram em mim, que escolheram um Novo para o governo do Distrito Federal. Não foi dessa vez, mas certamente será na próxima. O Novo cresceu muito, acho que apesar disso a gente teve uma votação muito expressiva no âmbito nacional. A gente saiu do zero, foi a nossa primeira eleição, a gente passou a ter 8 deputados na Câmara Federal. Então a gente passou na primeira eleição a cláusula de barreira, coisa que muitos partidos que estão aí há anos não conseguiram fazer. Isso é muito expressivo, muito importante. A gente elegeu 11 deputados estaduais, mais a Júlia, que foi a nossa deputada distrital eleita. Também muitos partidos que estão há tanto tempo aí não conseguiram colocar um representante na bancada aqui da Câmara Distrital. A gente conseguiu fazer isso e a gente está muito perto de eleger um governador. Infelizmente não foi no DF, mas vai ser em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então é um estado muito relevante e o Romeu Zema, que vai ser o nosso governador em Minas Gerais, é uma pessoa muito preparada, certamente vai fazer um governo, né, de excelência que vai servir de inspiração, de espelho para outros estados, né, como o próprio Distrito Federal. Então, Rossi, assim, foi uma grande vitória do Novo, foi um importante primeiro passo e daqui para frente a gente só vai crescer. Verdade. E para você, Rodrigo, qual foi a experiência assim, de ser um candidato novo, do Partido Novo e representando a classe empresarial aqui do Distrito Federal? Bom, Rossi, foi um prazer estar nesse processo, um processo que começou esse ano aqui em Brasília, foi a primeira eleição do Novo, onde foi uma eleição muito vitoriosa, principalmente no sentido da gente ter feito um deputado distrital, a gente ter tido uma votação expressiva, o que a votação aqui para deputado federal ela foi fundamental para a gente passar na cláusula de barreira, porque na verdade a cláusula de barreira ela exige 9 deputados ou uma votação expressiva em várias regiões diferentes, e a votação aqui do DF ela foi fundamental para que o Novo passasse essa cláusula de barreira. Certamente o Novo vai ter um espaço maior, a gente vai ter um espaço garantido nos debates na próxima eleição, o que talvez se a gente tivesse tido acesso nessa eleição, a gente pudesse ter chegado a uma vaga na Câmara dos Deputados, o que aconteceu lá em Minas Gerais. Na verdade, foi assim, surpresa para vocês? Lá em Minas Gerais não foi surpresa, o crescimento do Zema foi um crescimento orgânico e o fato dele ter aparecido nos debates da Rede Globo e da Rede Record foram fundamentais para ele sair de uma posição de quase quarto colocado para primeiro, com larga vantagem, terminou 43%. Superando até as expectativas das pesquisas, né? Exatamente. Que só na pesquisa de boca de urna que mostrou que o Zema poderia estar ali. A gente teve aqui uma influência das pesquisas muito negativa, uma influência que foi muito negativa, tanto na campanha para governador, como na campanha para o Senado. Você pega que o nosso candidato ao Senado, Paulo Roque, o Ibope estava dando para ele 50 mil votos, ele teve mais de 200 mil votos. Então, assim, é um erro que eu acho um erro muito erro que grosseiro, além de induzir as pessoas ao erro, né? E induz as pessoas ao erro, porque muitas pessoas deixam de votar pensando no tal do voto útil, que na nossa opinião é um voto inútil. A gente tem que trabalhar com os melhores nomes, com as melhores ideias.
e não ser induzido errada por essas pesquisas que estão aí. Lá em Minas, o Zema cresceu de quarto para primeiro, terceiro para primeiro. A gente tem o caso lá do Rio de Janeiro, um candidato que também estava em terceiro, de repente terminou em primeiro com larga vantagem. Então, assim, a gente tem que analisar muito bem como que essas pesquisas têm influenciado negativamente no pleito aí para governador, principalmente. Mas eu não tenho dúvida de que impactou muito a nossa campanha para deputado federal aqui em Brasília, que dependia desse espaço, já que é uma campanha super honesta, uma campanha limpa, uma campanha que a gente realmente rodou todos os bares da cidade. Foi uma campanha que não foi uma campanha somente para o setor produtivo e para o setor empresarial, mas a gente fez uma campanha para a sociedade, para o morador, para o brasiliense. Tanto é que a gente teve aí uma votação super expressiva em várias cidades. Praticamente a gente teve uma votação, a minha votação ela foi uma votação em todas as cidades do Distrito Federal. Não teve uma região que a gente não teve menos de 50 votos, sendo que nos grandes centros foram mais de 2.000 votos. Importante então a gente teve uma participação importante em toda a cidade, sem ser sem ser aquela campanha focada apenas para um nicho. É lógico que a gente representa um setor que é o setor que mais emprega hoje aqui no Distrito Federal, que aporta para o primeiro emprego, que é o setor de bares e restaurantes. A gente não tem dúvida da vocação que Brasília tem para o turismo, e é exatamente nessa vocação que a gente está pensando aí para o futuro da nossa cidade. Estamos entrando para dar a nossa contribuição. Hoje você está como presidente da Brasel. Estou como presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, a Brasel, aqui no Distrito Federal, e também como presidente do Convention e Visitors Bureau, que é uma entidade que representa e capta eventos para a nossa cidade. E como é que as pessoas fazem para acessar essas associações que você representa? Tem algum contato na internet? Sim. Brasília Convention e Visitors Bureau.com.br e abrasel.com.br. A gente tem lá, depois é só clicar no link DF e tem todas as nossas informações. Nas nossas redes sociais é Rodrigo Freire 3030, que ainda está com o número da campanha, mas mas é fácil localizar, depois fácil só localizar. Tenho, na verdade, colocado que a Brasel está fazendo um trabalho agora de levar realmente essa representatividade para todas as regiões e para todas as cidades de Brasília. É o foco nosso atual. Então vamos fazer um festival agora em novembro, que é o Festival Bar em Bar. A ideia é realmente fazer as pessoas circularem. Já aconteceu isso comigo, de bar em bar, mas na juventude. E você, Alexandre, também aposta no turismo do Distrito Federal como uma alternativa a mais na geração de emprego? Isso estava no nosso plano de governo. E o que falta? O que falta é a gente votar nas pessoas certas e corretas, né? Eu acho que é esse ponto que falta. Uma mão do Estado para... Porque, infelizmente, o turismo do Distrito Federal, ele nunca foi cuidado, né? Então, a gente nunca teve um governo que que incentivasse da forma correta, não da forma errada, o comércio e serviço, né? Isso muito atrelado ao turismo. A gente teve no nosso plano de governo um eixo do plano de governo que chama Brasília Cidade Monumental, né? Que começa com o resgate da monumentalidade da nossa cidade, a exemplo do Eixão que caiu, o Teatro Nacional que está 5 anos fechado por uma incompetência, uma falta de priorização desse governo. Então a gente precisa resgatar, né, as nossas capacidades e vocações naturais que estão largadas para incentivar o turismo de lazer, né, o turismo de negócios, trazer as grandes convenções nacionais corporativas para o Distrito Federal, que hoje se perdem, vão muito para o eixo sudeste e para a Bahia, incentivar o turismo ecológico, que a gente tem uma posição aqui super privilegiada, para quem conhece, né, essas cidades no entorno aqui do Distrito Federal, como a Chapada, como Pirenópolis, sabe o potencial que tem isso, o turismo místico, né, voltado para a questão religiosa, que também é muito forte, poderia ser ainda maior, trazer grandes eventos para o Distrito Federal. Então tudo isso estava desenhado e planejado no nosso plano de governo. Infelizmente,
a gente não conseguiu avançar para o segundo turno, mas vamos, né? Inclusive apoiado aqui pelo Rodrigo, né, como presidente do Covation Bureau, trabalhar para que nesse próximo governo, seja ele qual for, a gente tenha avanço nessa área. O comércio e serviço, que também é a parte, o segmento do qual eu participo, é o maior empregador do Brasil e do Distrito Federal não é diferente. Então precisa ser estimulado, incentivado. Infelizmente o que a gente tem é um desincentivo muito grande e eu fico assim, Rosso, bastante chateado, frustrado, porque eu vejo que as propostas de campanha desses dois candidatos que estão ao segundo turno só vai levar para um aumento de custo do Estado e no final da conta quem paga isso é o cidadão e o empresário, e isso é o maior desestímulo que o setor produtivo tem. Então quando você fala, você escuta aí, por exemplo, o Ibanez falando, num acordo com o Rosso de pagamento da terceira parcela prometida pelo Agnello, sabe quanto isso? 1,5 bilhão. Paridade da civil com a federal, que é um absurdo falar em paridade. Isso é algo que deveria ser discutido no âmbito do Congresso Nacional, sem sombra de porque isso é questão constitucional. Mas ele vai fazer esse reajuste da civil com a federal, isso vai custar mais 900 milhões. Exato. Aí tem a Polícia Militar, que ele já prometeu mais de 30% de reajuste, que custa 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais. Somando os três, são 4 bilhões. Exato. Sem lembrar que o valor máximo de endividamento mensal do governo do DF é de 830 milhões. Então, assim, a gente tem um orçamento hoje de 42 bilhões, 77% é comprometido com folha de pagamento, e estão aí, né, esses candidatos, né, principalmente o Ibanez, prometendo, né, o que vai acabar de quebrar com o país, e esse é o maior desincentivo para o setor produtivo. Também queria pontuar aqui que foi um absurdo a gente ter a sabatina da FEComércio, que foi hoje, da Fibra amanhã, em cima da hora esse candidato cancelou, né, a sua presença, só o candidato Rodrigo Hollenberg que foi. Então isso é uma demonstração que ele não está comprometido com o setor produtivo. Ele fez também com a gente aqui, ele marcou a entrevista com a gente e não apareceu. Mas agora, Alexandre, Rodrigo, como é que vocês estão vendo o crescimento do Novo, principalmente na relação, no que diz respeito ao número de filiados? Eu li alguma coisa a respeito, me parece que o número de filiados a cada dia aumenta mais no Novo, a procura de pessoas querendo conhecer um pouco mais. É um APG, né? O que representa isso, assim, politicamente falando? Você sabe que o meu vice, ele chama Erickson Blum, Dr. Erickson Blum. Sim. Ele é um médico, cirurgião, foi eleito o melhor gestor de saúde do Brasil. E ele faz uma brincadeira que normalmente você tem bactérias que agem para o bem e para o mal. Tem bactérias que são positivas, que dependem do nosso organismo. E vírus é a mesma coisa. Você tem um vírus que é para o mal, a gente tem vários, H1N1, HIV, e tem um vírus que surgiu, o primeiro vírus que é para o bem, que chama NOVO30. E esse vírus ele está crescendo de forma absurda. A gente tem uma linha de crescimento que se assemelha a uma curva de uma startup, que eu também tenho um conhecimento grande. Que ela, conforme ela cresce, aumenta ainda mais o ritmo de crescimento. É um APG. Então a gente demorou aí 3 anos que já tem um partido para chegar em mais ou menos 14 mil filiados, que a gente chegou no início desse ano, e só esse ano a gente já dobrou esse número. 28. Em um ano a gente aumentou o mesmo que a gente fez em 3 anos passados. Então é um crescimento muito grande. Com essa eleição, com o nosso resultado, esse ritmo vai continuar se acentuando. Mas quantitativamente ou também cresce qualitativamente o número de filiados? Não, o nosso filiado é um filiado qualitativo, porque ele paga R$29 por mês. Então não é aquele filiado que o pessoal pega aquela prancheta e sai pegando assinatura sem o pessoal saber o que está assinando. Para na rodoviária, se filia aqui. Não, ele tem que entrar pelo site, colocar o cartão de crédito, imprimir um boleto, porque são os filiados que financiam o partido. Como a gente não usa o recurso público, fundo partidário, fundo eleitoral, então cada um desses 24 mil filiados que a gente está, ele contribui com R$29 por mês. Importante. É interessante porque o Novo, ele cresceu muito por ser, na verdade, além de ser uma proposta diferente, de vir com esse viés de uma representatividade maior no meio digital. O Novo é disparado, o partido que tem o maior engajamento nas redes sociais por todas as métricas que fazem. E a gente, na verdade, tem filiados que, na verdade, são participantes do processo. De fato, tem alguns políticos que, às vezes, têm vontade de vir para o Novo que não vêm com medo do filiado. Porque aqui a gente não vai ter um político que não vai ser cobrado.
Então a gente está nesse processo e a gente é cobrado constantemente pelo que a gente fala na televisão, pelo que a gente fala no rádio, pelos nossos compromissos, pelas nossas ações. Então a gente tem alguns aí que, alguns candidatos que inclusive se colocaram, como é o meu caso, a gente iria fazer um app onde dando total transparência para o nosso gabinete, tudo que vai ser gasto com o pessoal, projetos que vão ser votados, para que o eleitor e o filiado do Novo possa participar mais do mandato. Então, aqui em Brasília, inclusive, é o que eu falo, a gente não ganhou um mandato aqui no Distrito Federal, apesar de eu ter sido o segundo candidato a deputado federal mais bem votado do Novo. É mesmo? Em todo o Brasil, proporcionalmente ao número de eleitores, eu fui o segundo candidato a deputado federal mais bem votado do Novo. O primeiro foi eleito. Eu fiquei com 1,54% de todos os eleitores aqui do Distrito Federal. Enquanto a gente tem o Marcel Van Hatten, que foi um fenômeno lá no Rio Grande do Sul, que teve quase 8% do eleitorado. Ele terminou com 350 mil votos no Rio Grande do Sul. Na verdade, só ele faria quase 3 deputados. A pena é que os dois, o segundo e o terceiro, não conseguiram atingir 10% do mínimo do quociente eleitoral. Agora, isso que o Rodrigo está dizendo é importante, né? A gente teve aqui, não conseguimos fazer nenhum deputado federal aqui no Distrito Federal, mas a gente teve a segunda maior votação proporcional no Brasil em relação a votos novos em relação aos votos válidos. Então, a gente teve 4,8% de toda a votação para deputado federal foi em candidatos do Novo, com o Rodrigo liderando. Bacana. No Rio, em São Paulo, a gente teve mais ou menos 4,20%, menos que aqui. Lá eles fizeram 3 candidatos e aqui a gente, infelizmente, não fez nenhum. Justamente porque a eleição para deputado federal aqui ela é muito mais difícil do que outros estados. Lá tem mais de 70 vagas, aqui só são 8. Lá aqui você precisa ter mais de 10, né? Proporcionalmente. Brasília tem 8 vagas. 2 milhões e 400 mil eleitores, né? Mais ou menos isso. Para 8 então, vagas. É difícil, a disputa é grande aqui. Então, assim, e o que fez, né, como o Rodrigo já falou, essa votação expressiva de 4,8% do eleitorado brasiliense está votando em deputados federais no Novo, fez a gente bater a cláusula de barreira. Até é importante lembrar disso, vou subir essa informação nas nossas redes sociais. Importante isso. E agora, e como que é o gabinete do Partido Novo? Aqui, como vai ser o gabinete da Júlia? Da Júlia Lucy, como vai ser o gabinete dela? Bom, todo candidato do Novo tem alguns compromissos. É um compromisso que ele faz dentro do próprio partido, que é um compromisso de redução em no mínimo 50% da verba de gabinete. A gente reduz a verba... No caso da Júlia, se eu não me engano, ela não vai usar nada da verba indenizatória. A gente tem um compromisso de redução no número de assessores. Na verdade é fazer o quê? Fazer mais com menos. Acho que a gente tem que... Acho que o político que está se propondo a entrar para a vida pública, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo para a sociedade, tem que ser o exemplo para as instituições públicas. Acredito que a gente tem que começar a submeter o político à avaliação. Da mesma forma como todos nós somos submetidos na iniciativa privada ou em qualquer área que a gente atue. Acho que a gente tem que começar a avaliar a produtividade do gabinete de cada deputado, da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. E a gente precisa o quê? Ter instituições mais eficientes, que consigam fazer mais com menos. Eu acho que é isso que o Novo, na verdade o Novo, é isso que o Brasil precisa para o futuro. Entendi. Agora, e o que vocês vão apresentar de novo? Quais as propostas que a Júlia vai protocolar na Câmara Legislativa o ano que vem? Alguma coisa assim, para que as pessoas já possam saber? O que ela vai protocolar, Alexandre? Qual o pedido? Alguma mudança na legislação aqui do Distrito Federal? Bom, a Júlia tem algumas bandeiras, talvez até o Rodrigo saiba falar melhor do que eu. Ela tem uma bandeira, primeiro, que é uma bandeira comum de todo Novo, né, que é trabalhar nessa redução de despesa, de gastos. Inclusive, vale a pena dizer, hoje, né, está tendo uma solenidade, né, na Câmara Legislativa que o projeto
da Câmara Mais Barata conseguiu 22 mil assinaturas. Maravilha. Então vamos trabalhar, certamente a Júlia vai estar liderando nesse ponto também, para que a Câmara inteira reduza gasto, não apenas o nosso deputado distrital eleito. E ela tem na tua experiência, né, na experiência dela de ser uma cientista política e tudo, um foco muito grande, falou muito isso dentro da campanha, de fiscalizar o governo do Distrito Federal, fazer, né, de forma independente, imparcialmente, né? Isso é que é o mais importante. A fiscalização do Distrito Federal. Ela trabalhou muito isso na campanha, e eu conhecendo a Júlia, sabendo, né, da garra, do empenho dela, eu tenho certeza que ela vai atuar disso de forma bastante forte. Ela fez um compromisso com a população, que eu achei um compromisso muito... É um compromisso que um compromisso de utilizar os serviços públicos. Não pode se confundir assim que ela vai só utilizar os serviços públicos, lógico. mas ela fez um compromisso de estar sempre utilizando os serviços públicos. Então, de usar as redes de hospitais, usar o transporte público, para que o deputado que fica dentro do gabinete e que não vai para a rua, que não usa ônibus, que não usa o metrô, ele não consegue avaliar a qualidade que o serviço chega na ponta para o usuário final. Então ela fez um compromisso que é o quê? Usar os serviços públicos. Não dá para criar uma política pública dentro de um gabinete no ar-condicionado, né? Você tem que vivenciar o que as pessoas estão realmente precisando. Isso é importante, ela participar disso daí. E como eu falo aqui, Alexandre, tem que ser imparcial, cara. Porque um camarada é eleito para deputado distrital. Qual é a função do deputado distrital? Fiscalizar, legislar, mudar a legislação ali e fazer o intercâmbio ali entre a população e o executivo. Mas o que o camarada fala quando vai fiscalizar? Governador, senta aqui, vamos conversar. Você escolhe um secretário para tomar conta da secretaria A, secretaria B. Acabou a fiscalização, cara. Acabou a fiscalização. E isso foi uma pauta importante dentro do meu plano de governo. Um dos principais pilares é acabar com esse troca-troca, né? Acabar com essas indicações políticas. E nesse ponto, até falando também da posição da Júlia, como nossa deputada distrital aqui no Distrito Federal, o novo ele já tem um antídoto, né? No nosso estatuto tem lá escrito que um candidato eleito, um deputado distrital, federal ou senado, não pode fazer indicação política para o executivo. Então ela é vedada a fazer esse tipo de indicação, desse tipo de jogatina pelo próprio partido. A Júlia, na verdade, ela vai ser a deputada distrital perfeita para um bom governador. Então, assim, se o governador tiver com bons propósitos, com bons projetos para a cidade, eu não tenho dúvida de que a Júlia vai ser a favor, independente de qualquer pedido, de qualquer... Porque ela não vai, como o Alexandre falou, ela não vai nem poder indicar cargos no executivo, não vai poder fazer pedido, favores, que é contra o conceito do novo. Então ela é a deputada perfeita para qualquer bom governador. Agora ela também vai ser... Vai cobrar. Ela também vai ser uma pedra dentro do sapato. Ela vai ser muito espinhosa e realmente ela vai tá sempre na mídia, tá sempre contra um governador que quiser cometer excessos. Eu não tenho dúvida de que a Júlia vai ser a deputada que mais vai gritar, que mais vai falar, porque a gente não vai deixar passar nada. Não, eu acredito que a Câmara Legislativa deu uma renovada boa. Dos 24, apenas 8 se reelegeram, né? Apesar de alguns terem saído para tentar outras posições, apenas 8 dos 24 foram reeleitos. A gente elegeu uma bancada boa, umas pessoas boas, tá a Júlia aí como exemplo disso. A Câmara Federal, a gente tem 5 mulheres, mas são 5 mulheres aqui no DF. Eu acho que é a única unidade da federação que tem mais mulheres do que homens, né? Então, mas estamos aí. E agora, Alexandre, segundo turno, o que a gente vai fazer? Segundo turno, Rodrigo Freire. Bom, Hollenberg e Ibanez. Acho que é uma pena, né? Novamente, o Distrito Federal vai ter que escolher entre o ruim e o pior. Eu acho que é uma pena muito grande para a sociedade. E o novo já se posicionou, e eu estou muito em acordo com esse posicionamento do nosso partido,
de ter uma atuação independente, né? A gente não apoia nenhum plano de governo. O nosso plano de governo... O Novo em si não apoia, nem eu não... mas os candidatos estão livres para apoiar A ou B de acordo com a preferência deles. Não, assim, isso? Os candidatos não estão livres para apoiar. Eu acho que todo mundo tem que ter uma opção de voto como cidadão, não tem jeito, né? Então, para quem não quiser anular o voto, vai ter que escolher um candidato. Mas apoio quer dizer o seguinte, fazer parte de, né? Contribuir para. Né? Nesse ponto, o Novo se posiciona independente. Até porque nós somos contra dessas negociatas em cima de apoio, visando uma troca de participação num governo futuro. Então falo aqui, como já falei em outros canais, né, de comunicação, que eu não farei parte, né, de nenhum governo, seja qual for o eleito. Não farei parte porque eu não concordo com nenhum governo. O nosso plano de governo ele previa um Estado mais eficiente, um Estado mais enxuto, menos secretarias, uma redução pela metade do número de cargos comissionados, uma profissionalização das administrações regionais, um programa de concessão de ativos públicos, como parques, como zoológico, como autódromo, como estádio, né? Concessão de empresas públicas como metrô, abertura de capital de empresas como SEB, CAES, BRB. Nada disso está nem descrito, nem de perto nos planos de governo, nem do governador Rodrigo Hollenberg, nem do candidato Ibanez. Muito pelo contrário, em ambos os planos de governo só se tem descrição de aumento de custo, aumento de despesa, promessas demagógicas, promessas eleitoreiras, né? Inclusive, fica prometendo construção de casa para as pessoas com dinheiro próprio, que é pura e simples compra de voto. Então, a gente não apoia, eu não apoio nenhum dos governos, não farei parte, não concordo com nenhum deles. E você, Rodrigo? O que você vê aí nos dois representantes que ficaram para o segundo turno? Bom, até como representante de um setor, que é o setor de bares e restaurantes, e também na liderança aí do Convention Bureau, a gente representa várias entidades que compõem o turismo aqui no Distrito Federal. E até o primeiro turno, onde tinha um cenário com várias opções, com vários candidatos, a gente tinha um setor muito dividido, eram muitas opções, e agora a gente está fazendo uma avaliação das opções que existem, do atual governador Rodrigo Hollenberg e do Ibanez. Infelizmente, a gente teve dentro do atual governador que não cumpriu várias promessas de campanha e compromissos com o trade do turismo. E a gente tem do outro lado aí o Ibanez, que a gente ainda conhece pouco. Vai ter um café da manhã com ele na sexta-feira no hotel. Então a gente está na fase de análise, de convocar os dois. A gente torce para que os dois façam um bom governo. Não tenho dúvidas de que a gente estará como Novo, através do gabinete da Júlia Luce, a gente estará à disposição para contribuir para fazer um DF melhor, para fazer um turismo mais forte, um empreendedorismo mais fácil. E eu acho que a nossa colaboração certamente vai vir mais através do mandato da Júlia e da atuação dos nossos parlamentares lá na Câmara Federal do que agora no processo eleitoral. Com relação à minha posição, realmente a gente precisa fazer uma avaliação de quem vai ter compromisso com o empreendedorismo, compromisso com o não aumento de impostos para o setor produtivo, principalmente, porque a gente precisa, de fato, num momento em que a gente vive um maior desemprego da nossa história, a gente precisa de um governador que tenha compromisso com quem gera emprego e com quem gera renda aqui no Distrito Federal. Maravilha. Lembrando para você de casa que você pode participar conosco através do paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Você pode assistir esse e outros programas através desse site, solicitando através de mensagem ou através de nossas redes sociais. Todas são Painel da Cidadania. Queria agradecer aqui Rodrigo Freire, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, presidente da Abrazel, Alexandre Guerra,
grande amigo, já esteve aqui conosco, candidato a governador pelo Partido Novo. E agora vocês têm mais ou menos o tempo de um Twitter para falar com o pessoal aí e fazer suas considerações finais. Rodrigo. Bom, eu acho que a gente está nesse momento de mudança, momento de transformação. Então eu peço para que a população de Brasília avalie com cuidado, com carinho, as propostas que estão aí na mesa por ambos os candidatos. A gente vai, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, contribuir para que o DF mude, para que a gente consiga fortalecer a economia do Distrito Federal, gerar mais emprego e renda e ter na verdade, pessoas, cidadãos mais fortes. A gente precisa devolver o poder para as pessoas, devolver o poder para as empresas e batalhar para que a gente precisa cada vez menos desses políticos que estão aí. Então, daqui a 4 anos, o Novo vai voltar e vai voltar com tudo, vai voltar com o tempo de televisão. A gente não precisa esperar esses 4 anos. Queria dizer que a gente dá uma boa notícia aqui para todo mundo. A gente já tem 8 deputados federais e 8 deputados federais que estão com as portas abertas para a gente poder dar entrada em projetos, fazer tudo que a gente poderia estar fazendo lá dentro. Eles deixaram as portas abertas lá na Câmara dos Deputados para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui em Brasília. Então vamos torcer para que essa Câmara que foi renovada ajude ao nosso Brasil sair dessa situação que a gente vive. Maravilha. Alexandre, um Twitter. O Rodrigo foi um YouTube, né? Ele foi YouTube. Bom, vou tentar ser rápido. Rossi, obrigado pelo espaço, mais uma vez. Muito importante, né, a tua contribuição dentro da campanha do Novo aqui no Distrito Federal. Quero realmente agradecer. Vamos estar junto aí, espero que vocês me chamem ainda mais aí para a gente conversar sobre esses movimentos políticos que vão se dar aí a partir do ano que vem com o novo governo do Distrito Federal. Infelizmente eu não vou estar liderando esse processo como governador, mas queria dizer que me sinto vitorioso por ter enfrentado, né, todas as barreiras possíveis que poderiam existir ao longo do nosso caminho. Todas foram devidamente enfrentadas e que, se não foi nesse momento, será em outros. E o nosso partido, como o Rodrigo falou, ele teve um passo gigante, né? Então, de novo, uma bancada de 8 deputados federais já está entre os 15 maiores partidos do Brasil, está na frente de muito partido aí que está há anos na política do nosso nacional. Eleger uma deputada distrital, então nós já vamos participar, né, como partido, como Novo, do cenário político do Distrito Federal, através da atuação da Júlia na nossa Câmara Legislativa. Eu vou continuar, né, conversando com os meus eleitores e com os brasilienses sobre o panorama, né, e emitir sempre, né, a minha opinião como cidadão. Vou dar um pouquinho de atenção nesse tempo a projetos de empreendedorismo que foram deixados de lado momentaneamente durante esse processo. Então vou voltar um pouco à minha área de atuação, mas nunca saindo, né, desse panorama político do Distrito Federal. Conto com vocês nessa jornada de crescimento. O Novo deu um passo importante aqui e daqui a 4 anos vai dar um salto ainda maior. Contem com a gente e eu conto com vocês. Maravilha. A você de casa, um forte abraço e até o próximo programa.